à aula 42 de matemática. Eu sou a professora Viviane e hoje vamos falar de geometria na nossa aula. Vamos observar os materiais para a aula de hoje? Olhem lá, hoje tem um pouquinho mais de material. Caderno e folhas, lápis de cor, lápis e borracha, régua ou tesoura. Se vocês tiverem à disposição de vocês aí as folhas, pode ser folha colorida ou se não tiver, pode ser as folhas do caderno mesmo, ok? Tesoura ou a régua para a gente fazer alguns recortes na aula de hoje, ok? Então eu vou esperar vocês organizarem esse material e eu já volto. Todo o material organizado? Então, olha lá, figuras geométricas planas. Vocês já conhecem algumas. Hoje, na aula, nós vamos conhecer algumas outras também, certo? Então, anotem lá a data, o dia, o mês e o ano, matemática e figuras geométricas planas. Façam esse registro que eu já volto.
Muito bem, tudo registrado? Então observem essa imagem. Lembram da aula anterior? Nós desvendamos um mistério e descobrimos ali o Jardim Botânico. Hoje eu trouxe um vídeo sobre o Jardim Botânico, ele visto de cima. E eu gostaria que vocês observassem bem esse vídeo, esse jardim que nós temos ali no Jardim Botânico, certo? Observem bem que depois a professora vai fazer algumas perguntinhas sobre ele, ok? Agora vamos assistir o vídeo. Então, estudantes, gostaram do vídeo? Muito legal observar o Jardim Botânico visto de cima, não é mesmo? Então, olhem lá. Este jardim,
ele é em estilo francês. Observem, nós temos esse jardim, nós temos essa estufa e o Jardim Botânico, ele é um ponto turístico muito visitado aqui em Curitiba. Ele é muito lindo, vale muito a pena, se você ainda não conhece, ir visitá-lo depois, que passar toda essa pandemia. Combinado? Então observem lá agora o nosso jardim. Ele tem umas formas geométricas, ele lembra, um pouquinho essas formas geométricas planas. Olhem lá, nós temos um formato de um triângulo ali nesse jardim. Temos também o formato de um retângulo. Estão observando ali, estudantes? E também nós temos um círculo. Então, esse jardim nos remete a algumas situações da nossa aula de hoje, ok? Sobre as figuras geométricas planas. Fica a dica aí para vocês olharem agora esse jardim lá no Jardim Botânico com outros olhos. Combinado? Então vamos adiante a nossa aula. Hoje eu vou trazer para vocês as figuras geométricas planas que vocês já conhecem e algumas outras que vocês vão conhecer hoje, certo? Então a primeira é o quadrado. Então observem aqui, estudantes. A professora vai fazer um quadrado aqui para vocês com essa folha. Eu peguei uma folha, a metade de uma folha sulfite. Então eu tenho aqui formato de um retângulo. A partir desse retângulo, eu vou fazer um quadrado. Observem aqui. Vou pegar pontinha com pontinha, vou dobrar, olha lá. Ok? Dobrei. Nós temos agora esse excesso aqui, que sobrou. Nós vamos então recortar. Se você tiver uma tesoura aí, você pode acompanhar e fazer junto com a professora, ok? Se não, você pode fazer em outro momento, não tem problema, certo? Então, peguei, vou cortar esse excesso aqui e nós vamos chegar à figura geométrica plana, o quadrado. Observe, Olha, o quadrado ele tem 4 lados de mesma medida. Observem lá na tela. Se eu rotacionar ele continua sendo um quadrado, certo? Então eu vou colocar ele aqui para a gente ir acompanhando as figuras geométricas que eu for fazendo. E eu vou escrever também o nome deles aqui, certo? Então essa figura é o quadrado. Vou escrever aqui com essa aqui. Então acompanhem comigo lá. Quadrado. Certo? Então essa figura já é bem conhecida de vocês, não é mesmo? Certo? Então vamos para a próxima. Observem lá. Agora nós temos o triângulo. Isso mesmo. Agora eu vou pegar uma outra cor aqui para nós fazermos o triângulo. Então a partir de um retângulo, eu vou fazer a dobra aqui e novamente, vou vincar bem aqui, sobrou um excesso. Então eu vou fazer um recorte desse excesso aqui, certo? Para chegarmos ao triângulo, eu vou fazer um recorte aqui no meio também dessa figura que a gente conseguiu. Então observe. Então, consegui dois triângulos. Observem lá na tela. Se eu rotacionar, ele continua sendo um triângulo. 3 lados, certo? Triângulo. Vou colar aqui e vou escrever o nome dele também. Olha lá. Triângulo. T-R-I. Triângulo. Olha lá. Triângulo. Tem um acento circunflexo ali. Triângulo. Certo? Então, triângulo. 3 lados. Agora vamos observar o retângulo. Então, a partir de uma folha sulfite, aqui eu cortei a metade, consegui um retângulo, certo? Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Aqui, um aqui e aqui nas laterais, certo? Então, ele tem 4 lados. Esses são da mesma medida e
e esse também são da mesma medida, certo? Se eu dobrasse ele aqui, eu poderia ter um retângulo menor, mas eu vou deixá-lo assim, certo? Então, nós temos aqui um retângulo. Então, observem aqui, vou colá-lo para a gente escrever o nome dele também. Olha lá, retângulo. Acompanhem comigo, estudantes. Olha lá. Temos também, né, um acento circunflexo. Retângulo. Ok? Temos 3 figuras já: quadrado, triângulo e o retângulo, certo? Vamos para o próximo? Observem lá, ó, rotacionando lá o nosso retângulo em diferentes posições, ele continua sendo um retângulo, ok? Próxima figura. Agora vem o paralelogramo. Vocês conhecem essa figura? Como será que a gente pode chegar a essa figura aqui na minha folha? Observe, a partir de um retângulo, eu vou fazer uma dobra, 2 dobras, para a gente chegar a essa figura geométrica plana, o paralelogramo. Então, olhe lá. Então, bem pequenininho aqui no início, um pouquinho maior aqui no final. Então, olha lá a dobrinha que eu fiz, certo? Pequenininho aqui, maiorzinho aqui. E agora, ao contrário, pequenininho aqui, um pouquinho maior lá. Certo? Fizemos 2 dobras. Olha como ele ficou. Agora eu vou cortar esse excesso também, certo? Então, nós temos essa figura paralelogramo. Por que será que ele tem esse nome? Ele tem lados paralelos também. Olha lá, aqui 2 pares de lados paralelos, certo? São medidas diferentes dos lados, só para a gente entender bem, ok? Então, esse é o paralelogramo. 4 lados, aqui e aqui da mesma medida, e aqui de mesma medida. Combinado? 2 medidas diferentes, certo? Então, vamos lá colar nosso paralelogramo e escrever o nome dele também. Acompanhe aqui com a prof. Olha lá, tá ficando bonito hoje aqui o nosso quadro. Então, vamos escrever lá. Paralelogramo. Certo? Olha lá. Ok? E rotacionando lá o nosso paralelogramo, ele continua sendo um paralelogramo. Combinado? Vamos então para a nossa próxima. Será que vocês conhecem essa? Essa figura é o losango. Nossa, como é que eu posso chegar ao losango a partir de uma meia folha sulfite desse retângulo aqui? Como que nós podemos chegar? Então, o losango, ó, eu vou dobrar aqui essa folhinha na vertical, dobrei. Agora eu vou dobrar ela na horizontal, vou vincar bem aqui para fazer essas marcações, certo? Olha lá, então consegui aqui, ó, essas marcações. Agora eu vou juntar as pontinhas com as pontinhas, o cantinho com o cantinho aqui, pra gente chegar ao nosso losango. Então, observe. Se vocês estão fazendo junto com a prof, ó, a professora vai fazer um pouquinho mais devagar, tá? Se não estão, não tem problema. Acompanhem, depois vocês podem fazer lá na casa de vocês. Então, a primeira dobrinha, olha lá. A segunda dobrinha. Opa, mais um pouquinho aqui. Isso. Vamos fazer bem certinho aqui essa dobrinha. Aí, peraí. Ok. Olha lá como está ficando. Mais uma dobrinha aqui com a pontinha, lá com o cantinho. Certo?
Ó, mais uma, a última agora. Vamos lá, pontinha com pontinha e conseguimos chegar ao nosso losango, olha lá, certo? Olha como ficou aqui atrás. Então, eu vou tirar esse excesso pra gente conseguir visualizar bem o nosso losango, ok? Cortei o nosso excesso. Mais uma vez. Vocês já conheciam essa figura, estudantes? Hein? Contem pra mim. Olha lá. Chegamos ao nosso losango, certo? Ele tem 4 lados também, certo? Mas ele é parecido com o quadrado, mas ele não é, certo? O losango, ele tem umas pontinhas menores aqui, ó, que a gente chama de ângulo, que mais pra frente vocês vão aprender também, certo? Então, esse aqui é o nosso losango. 4 lados, ó, que são paralelos também, certo? Então, chegamos ao nosso losango. Assim é um losango, assim é um losango. Observem lá na tela, rotacionando o nosso losango, olha como fica, certo? Então, eu vou colar ali do outro lado. Vamos colar aqui o nosso losango e escrever o nome dele. Olha lá, acompanhe junto com a prof. Losango. Com S, losango. Ok? Muito bem. Rotacionamos já, né, o nosso losango, então vamos para a próxima figura. Olhem ali, vocês conhecem? Observem bem. Vocês já viram essa figura em algum lugar? Então eu vou dizer para vocês. Essa figura é o trapézio. Como será que a gente vai chegar num trapézio? A partir de um retângulo. Observem lá. Como será? Então, olha lá. Nós temos esse retângulo e eu vou dobrar aqui, ó, pontinha um pouquinho maior aqui. Ó, fiz essa dobra aqui. Agora aqui também farei essa dobra mais ou menos igual ali. Isso. Ó, olha lá as minhas dobras, certo? Agora eu vou tirar esse excesso pra gente visualizar bem o nosso trapézio. Olhem lá. Cortei aqui. Muito bem. Cortei esse excesso. E conseguimos chegar ao nosso trapézio. Olhem lá. Ele tem um par de lados paralelos aqui, ó, certo? E aqui não são paralelos, então ele só tem um par de lados paralelos, certo? 4 lados também tem o nosso trapézio, ok? E se eu rotacionar, continua sendo um trapézio. Então, observem bem essa figura. Mais pra frente na nossa aula, a professora vai pedir para vocês observarem o lado maior do trapézio. Então, aqui nós temos um lado menor e aqui embaixo um lado maior, certo? Então, observem bem. Então, eu vou colocar aqui e nós vamos escrever o nome dele também. Olha lá. Trapézio. Olha, junto comigo lá. Trapézio. Olha lá que nós temos um acentinho agudo lá no trapézio. Agora com a letrinha Z. Trapézio, certo? Vamos rotacionar lá na tela? Observem lá a rotação do trapézio. Continua sendo um trapézio. Muito bem. E a nossa figura aqui, geométrica plana? Vocês já conhecem, né? Muito bem. Essa figura é o círculo, a nossa última figura de hoje. Então, como é que eu faço para chegar num círculo a partir de um retângulo? Como que eu faço? Vou precisar do apoio
de uma tampa, algo circular, para eu fazer o contorno. Deixa eu limpar aqui, para a gente conseguir observar bem. Isso. Então, a partir desse objeto, dessa tampa circular aqui, eu vou colocar, vou contornar aqui, ó, pra gente chegar ao nosso círculo, certo? Então, olha lá. Chegamos ao círculo, agora eu vou recortar, certo? Recortando o nosso círculo. Ele não tem lados, né? Ele apresenta uma situação curva aqui, ó, para nós. Então, olha lá. Chegamos, então, à figura do círculo. Vamos colar aqui e escrever o nome dele. Olha lá. Círculo. Ó, o acentinho agudo lá. Círculo. Muito bem. Então, conhecemos, relembramos, né? E conhecemos mais algumas figuras geométricas planas. Estudantes, agora a professora vai convidar vocês a preencher um quadro com as características das figuras geométricas planas. Então, nós vamos observar a figura, o nome, quantos lados e quantos vértices, certo? Então, vamos voltar aqui nas nossas imagens. Olha lá, o quadrado. Nome, quadrado. Quantos lados? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. 4. E quantos vértices? Mas o que é isso, professora? Vértices? Isso mesmo, são os cantinhos aqui das nossas figuras. Vamos contar quantos vértices tem o quadrado? 1, 2, 3, 4, certo? Preenchemos lá. Agora vem o triângulo. Nome, triângulo. Quantos lados tem o triângulo? Contem comigo. 1, 2, 3. 3 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3. 3 vértices. Agora a próxima. O retângulo. Olhem lá. Nome, retângulo. Quantos lados? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. 4 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Próxima figura. O paralelogramo. Olha o nome. Nossa, grande esse nome, né? E quantos lados tem o paralelogramo? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. 4 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices também. Próxima figura. Nosso losango. Vamos virar aqui para observar ele. Olha lá. Nome, losango. Quantos lados tem o losango? Contem lá comigo. 1, 2, 3. 4 lados também. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Olha lá os cantinhos das nossas figuras, os vértices. 4 também. O nosso trapézio. Chegando lá. O nome, trapézio. Quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados tem o trapézio também. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E a nossa última figura é o círculo. Nome dele, círculo. Quantos lados tem o círculo? Não tem lados. E quantos vértices? Também não temos. Então, preenchemos com o 0, certo? Então, estudantes, muito bem. Preenchemos aqui o nosso quadro com os lados, com os vértices das figuras geométricas planas. Agora, eu tenho um desafio. Observem lá bem, a professora vai falar, fiquem com o lápis, com o papel na mão, ok? Que eu vou falar o desafio. Olhem lá. Atenção! Vou descrever a posição das figuras geométricas planas na composição de uma figura. Será que você consegue desenhar essa figura? Então, observem bem, prestem atenção. Olhem lá. A primeira figura que eu vou descrever para vocês é a seguinte. Desenhem lá um círculo, certo? Um círculo, pensem lá. Desenhe um círculo.
Agora, dentro desse círculo, mas na parte de baixo, vocês vão desenhar um retângulo. Na parte de baixo, dentro do círculo, um retângulo. Certo? Estão acompanhando? Primeiro, desenha um círculo, depois, dentro do círculo, mas na parte de baixo, um retângulo. Agora, em cima desse retângulo, vocês vão desenhar um triângulo, certo? Um triângulo agora. E mais um pouquinho acima desse triângulo, vocês vão desenhar dois círculos. Dois círculos, certo? Conseguiram acompanhar? Então, observem lá, de novo, retomando. Desenhe um círculo. Dentro do círculo, vocês vão desenhar um retângulo na parte de baixo. Um pouquinho acima desse retângulo, um triângulo. E um pouquinho acima desse triângulo, dois círculos, certo? Conseguiram? Posso mostrar se a figura que eu pensei vocês desenharam aí também? Então, vamos lá. Observem junto comigo aqui na tela. Figura 1. A professora pediu para vocês desenharem um círculo. Olha lá. Isso. Na parte de baixo foi um retângulo. Vocês fizeram? E agora? O triângulo, um pouquinho mais para cima. E depois, dois círculos. Vocês conseguiram fazer essa figura aí igual da professora? Será que ficou? Se não ficou, não tem problema, tá? Aqui é só um desafio para a gente verificar como vocês estão identificando as nossas figuras geométricas planas, certo? Combinado? Vamos para mais problemas agora, estudantes. Olhem lá. Júlia utilizou as cores rosa, roxo, alaranjado e preto para colorir algumas figuras planas. Siga as pistas e descubra qual dessas cores Júlia usou em cada uma das figuras. Então, observem as figuras lá. Nós temos um trapézio, um quadrado, um paralelogramo e um triângulo. Olha, ele está diferente ali, mas ele é um triângulo, 3 lados, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira pista. A figura preta tem somente um par de lados paralelos. Será que a gente já consegue identificar um par de lados paralelos? Será que é essa ou essa? Eu acho que eu já consegui identificar, hein? Um par de lados paralelos é só o trapézio. Então, a figura preta é o trapézio. Segunda dica. O paralelogramo não é rosa nem preto. Já conseguimos preencher? Não, ainda não. Vamos para a próxima dica. A figura com 3 vértices é alaranjada. Qual dessas figuras aqui, ó, tem 3 vértices? O quadrado, o paralelogramo ou o triângulo? Isso mesmo, estudantes. É o triângulo. O triângulo tem 3 vértices. Então, essa figura é alaranjada. E a nossa última dica? A figura com 4 lados da mesma medida é rosa. Qual dessas duas figuras tem os 4 lados de mesma medida? Será que é o quadrado ou o paralelogramo? Isso, é o quadrado. Então, o quadrado é rosa. Vamos voltar lá no paralelogramo? O paralelogramo não é rosa nem preto. Então, preto já foi o trapézio. O rosa já foi o quadrado. Qual cor que sobrou? O roxo. Então, o paralelogramo é o roxo. Esse tipo de probleminha que a professora trouxe para vocês é um probleminha de lógica, em que a gente vai observando as dicas e vai preenchendo ali conforme as situações que vão se colocando. Combinado? Então, estudantes, agora é hora de anotar. Observem lá esse probleminha que eu vou deixar para vocês. Siga as pistas e descubra as cores de cada figura plana, sabendo que foram utilizadas as cores azul, vermelho, amarelo e verde. Então, separem lá essas 4 cores. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá? Vocês podem escrever do ladinho, certo? Então, observem lá. Vocês vão somente desenhar as figuras geométricas planas. Não vão precisar copiar essa consigna e nem as dicas. Combinado? Eu vou deixar na tela, vocês vão observar e vão pintar
as figuras geométricas planas conforme as dicas, ok? Então, a primeira dica. O losango não é azul nem amarelo. A figura verde não tem vértice. A figura com 3 lados é amarela. A figura azul tem 2 pares de lados paralelos. Então, fica as dicas para vocês. Observem bem, pintem as figuras que eu já volto. Conseguiram, estudantes? Pintaram lá as figuras geométricas planas conforme as dicas que eu deixei? Então vamos retomar as dicas. Olha lá. O losango não é azul nem amarelo. Não conseguimos ainda preenchê-lo, porque tem mais 2 cores ali que a gente não sabe qual é. Então, ó, a figura verde não tem vértice. Opa, essa dica a gente já consegue responder. Então,
A figura que não tem vértice é o círculo, então ela é a verde. A figura com 3 lados é a amarela. Dessas que sobraram, qual tem 3 lados? Isso mesmo, o triângulo. Então o triângulo é amarelo. A figura azul tem 2 pares de lados paralelos. E agora, vamos voltar na primeira dica então? Aí acho que a gente consegue resolver. O losango não é azul nem amarelo. Então, se a figura azul tem 2 pares de lados paralelos, então a figura azul é o retângulo. E o losango é vermelho, porque ele não era azul nem amarelo, ele era vermelho. Certo? Conseguiram? Então, vamos para o nosso quiz. O que será que vem por aí? Olha lá. Qual figura geométrica plana não possui lados nem vértices? Acabamos de falar. Será que é a letra A, o triângulo? Será que é a letra B, o círculo? Ou será que é a letra C, o quadrado? Observe. Letra A, B ou C, a figura geométrica que não tem lado nem vértice. Já descobriram, né? É a letra B, o círculo. Não tem lados e nem vértices. Certo? Segunda perguntinha do quiz. Qual figura geométrica plana possui somente um par de lados paralelos? Entre essas figuras aqui, observe. Letra A, o trapézio. Letra B, o quadrado. Ou letra C, o losango? Qual dessas figuras planas possui somente um par de lados paralelos? Trapézio, quadrado ou losango? O que vocês acham? Isso mesmo, é a letra A, o trapézio. Ele possui um par de lados paralelos, certo? Última perguntinha do quiz, junto comigo. Olá, estudantes! Qual figura geométrica plana possui 4 lados de mesma medida? Tá fácil essa, hein? Letra A, será que é o trapézio? Letra B, o retângulo? Ou letra C, o quadrado? 4 lados de mesma medida. Fácil, né? É isso mesmo, é a letra C, o quadrado. Ó, 4 lados com a mesma medida. Combinado? Então, chegamos ao fim da nossa aula, ok? Aprendemos mais algumas figuras geométricas planas, assistimos o vídeo lá do Jardim Botânico, conhecemos esse jardim deles ali, que lembra um pouquinho, né? As formas geométricas, as figuras geométricas planas. Certo? Então, olha lá, a dica para a próxima aula. Tem um sinal de igual aí. O que será? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, estudantes!